Louvado seja Deus. Estão me ouvindo bem, né? E o momento em que o nosso mestre está passando por grande aflição, por grande momento, e aonde que às 24 horas da noite ele é tirado como um salteador, alguém que tivesse feito algum mal à sociedade. E sabemos que o que mostra toda a história do nosso mestre é que ele sempre curava, ele sempre libertava, ele sempre expulsava os demônios. Aonde que ele passava, ele vinha fazendo maravilhas. E me chama a atenção lendo o livro de João, onde diz que, se aproximando aqueles homens do mestre, olham para ele. E ele pergunta, gente, é para se viajar nessa história. Quando ele se aproxima daqueles homens, ele pergunta: a quem vocês procuram? João, ele vai ter uma abertura maior nesse relato. João, onde conhecemos que ele se auto-intitula o discípulo que Jesus amava. Então, ele tinha um histórico, ele escrevera com mais propriedade sobre alguns fatos, aonde você só vai retirar no livro de João. E este relato vai dizer que aqueles homens, eles é, põem o seu rosto em pó, e depois ele pergunta novamente: quem vocês procuram? E eles falam: Jesus. Eles repetem: Jesus. E ele diz: sou eu. E aí ele é apreendido, levado para ser interrogado. E por volta daquele interrogatório todo, onde vão indagar a ele quem ele é, momento esbofeteado, momento estes que ele vai falar, dar uma resposta ao sumo sacerdote, e sobre esta resposta que ele vai dar, um daqueles sacerdotes ali, aqueles servos, vão dar uma bofetada no rosto dele, e dizendo: como você fala assim com um sacerdote? Primeiramente, Jesus está sendo indagado, está sendo levado a uma corte. Nota isso. Ele está sendo levado a uma corte aonde o seu povo levava ele, aonde os religiosos não suportavam o que o nosso mestre estava falando. Ei, quem leva Jesus preso são os religiosos, são os fariseus, são os sacerdotes, que em uma indagação vai dizer: olha, você não pode falar assim. Até quando você olha para o texto, quando você examina tudo, você vai ter uma. Olha, realmente eles estavam se precavendo, porque na lei mosaica vai estar relatando muitas coisas, e o povo de Israel sofrera muito tempo por homens que se levantavam dizendo ser Cristo, por homens que se levantavam com um falso reinado. Israel estava vivendo um domínio ali dos romanos, estava vivendo um domínio de dois reinos ali, se não me falha a memória, e eles estão tentando se precaver. Pode ver que eles não trazem nada mais, nada menos do que a lei. Quando fala de lei, eles estão falando, diz aqui. O problema, eu vou sair um pouquinho aqui, só para falar conosco. O problema quando nos tornamos religiosos é que matamos. Eita glória! E ainda matamos falando que é em nome de Deus. Joseli, tem muita gente matando e falando: não, foi Deus.
Tem muita gente que pega a Bíblia, bota debaixo do braço e eles esqueceram, se isso não for amor. A primeira coisa que eles vão dizer é: você está errado. Não, porque a Bíblia diz que você é um condenado. A Bíblia me diz que nenhuma criatura será salva. Esqueceram da graça. Esqueceram do sangue vertido lá na cruz. Mas a primeira oportunidade de olhar para você e falar: você era um pecador, um miserável. Você não tem condições nenhuma de sentar nesse banco. Você não tem nenhuma condição de pegar o cálice e virar, sabe por quê? Você não é digno. Já viu quantas pessoas já pegam esta leitura para falar: ei, examina o homem a si mesmo, mas não olhando, examinando primeiramente as escrituras. Porque o texto está falando uma outra coisa, mas como é fácil pegar exatamente esse texto e imputar na vida de alguém: ei, você é um homem digno. Sabe por que você é indigno? Porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você fez aquilo outro. Mas Deus está falando: ei, eu não morri em vão. Não foi em vão essa história. E ele é indagado pela corte religiosa, pelos maiorais, pelos doutores, teólogos, pastores, mestres, e todos eles botam ali na. Ei, quem é você, Maiara? Não, você? Neuza, quem é você? Deixa eu te puxar um relato aqui, vai dizer na Bíblia que aquele que não fizer isso, 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 está errado, então você está condenada. E se olharmos para o pastor Júnior, eu não tenho direito aos céus. Mas se não for a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na vida do pastor Júnior, não adianta ser pastor, não adianta ser teólogo, não adianta ter essa bagagem, porque eu serei sempre um homem falho. Mas enquanto que os religiosos não permitiam, preste atenção, enquanto que os religiosos estavam pautados na Torá, aonde não podia entrar no templo quem era coxo, quem tinha alguma deficiência, quem a mulher não poderia falar. Enquanto que os religiosos estão vendo aqui, olha, a lei mosaica está dizendo que, ei, quem tem uma deficiência não pode se aproximar. Jesus está falando agora, eu mudo essa história. Hoje é dia de mudar a história. Agora não terá que um sacerdote ter que entrar com a sua oferta para oferecer, e se por acaso Deus ouvir e atender, a partir deste momento, o véu vai ser rasgado de cima e baixo, não haverá mais separação entre eu e o meu povo, porque toda vez que a Jaqueline dobrar o joelho, eu estarei ali junto com ela, e não haverá mais separação entre mim e o meu povo. Eita glória! Eita glória! Aleluia! O que mais me encanta em toda vez que eu olho para a cruz, eu lembro que eu não se aproximava do Senhor, que outrora eu não podia ter contato com o Senhor, mas ele lá na cruz disse: agora não precisa de intermediador, só tem um intermediário. Quem é esse intermediário? É o pastor Júnior? Não. E quem é esse intermediário? É o apóstolo, é o bispo, é o pastor, é o diácono? Não, 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 não. Quem é esse intermediário? É o Espírito Santo de Deus, e você vai entender mais para frente o que eu estou falando. Não precisa você pegar e fazer acontecer, porque tem um intermediário que está todo o tempo ali, ó, do seu ladinho, falando contigo. E por volta das 3 horas. E o Senhor tinha falado com Pedro antes. E Pedro ousa: Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu vou abraçar a causa. Eu vou vestir a blusa. Falando na nossa linguagem, eu vou vestir a blusa. Eu tô contigo. Quem te tocar vai se ver comigo. É esse mesmo Pedro que às 3 horas da madrugada
diante daquela corte ali, ele está lá do outro lado e assistindo o que está acontecendo. Pedro nega Jesus pela terceira vez. Preste atenção. Às 3 horas da madrugada, a terceira vez que Pedro nega Jesus. E 3 vezes o galo canta. E eu só posso ver isso pela numerologia espiritual. Nada sai do controle de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E às 3 horas da manhã, onde Pedro, ele vai falar, eu não sou um deles. Pedro automaticamente ouve o galo cantando, e aí está, quando ele olha, Jesus olhando para ele. É naquela coisa que Jesus está sendo indagado ali, Pedro está lá. Quando Pedro fala, o galo canta, Jesus olha para ele. O texto vai dizer que o olhar de Cristo, o olhar de Cristo, ele fala mais do que a voz dele. Temos essa necessidade de querer ouvir a voz de Cristo. Mas quando Jesus te olha, dentro de você muda. Não sei se você já parou para pensar nisso ou se você já teve essa experiência de você falar algo, eu sou, e já aconteceu isso comigo. Eu faço, eu aconteço. E um dia, Jesus olhou para mim. Quem disse que fala? O que que sai da nossa boca? Nada. Não tem aquele louvor. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu eterno amor. Oh, glória, aleluias. Um dia ele olhou para mim, um dia olhou para você. E eu fico refletindo nesta hora, aonde o homem que falou que estava com ele, aonde o homem que falou, né, eu vou contigo até a morte, se tiver que te matar, eu vou junto. Às vezes somos falhos, Joseli. Às vezes falamos o que não podemos cumprir. Às vezes eu quero expor o que o meu eu fala. Mas Pedro precisava daquilo ali. Ali Pedro estava sendo moldado. Pode ver que no encontro com Jesus, Pedro já é outra pessoa. Da mesma forma que ele, às 3 horas da manhã, da mesma forma que o galo canta as 3 vezes, na mesma hora que ele fala 3 vezes, nega Jesus, 3 vezes Jesus pergunta: Tu me amas? Eita, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E agora, por volta das 4 horas da manhã, Jesus está ali, perante o Sinédrio, diante de Anás. E há uma zombaria aqui. E eles ferem Jesus. Vendaram os seus olhos.
E eles fazem um tipo de zombaria, como se dissesse: profetizam. Você não é o profeta? Fala quem te bateu. E eles esbofeteavam Jesus e perguntavam: profetiza agora. Diz quem é aquele que te bate. Quando olhamos para a cruz, pensamos: Jesus sofreu lá na cruz, mas o sofrimento dele dura mais do que o tempo da cruz. Tem 24 horas rolando. De 6 horas da tarde, momento de alegria, não esqueça essa palavra. De 6 horas da tarde que eles estão comemorando a Páscoa. De um ápice de alegria de 24 horas. Jesus está sendo levado, condenado, injustiçado. Às 5 horas da manhã, e olha, esse homem ainda não dormiu. Passou a comemoração da festa. 6 horas a festa. Já são 5 horas da manhã. Jesus é levado para Pilatos. Agora já não é mais a corte religiosa. E Pilatos, de mão, antemão, vai dizer: ó, tá com vocês. E o que que os religiosos vão fazer para não sujar a sua mão? Sabe o que que. Gente, presta atenção nisso. Tem muita gente que faz isso. Para que eu não suje a minha mão, eu dou na mão do mundo. Porque se matar, foi o mundo que matou. E tem muita gente dentro da igreja fazendo exatamente isso. Eles botam na mão de Pilatos. E qual é a palavra deles? Não, não. Não podemos matar. Por quê? É a preparação da Páscoa. Estamos no momento de Páscoa. Não podemos fazer isso. Aquela. Não, esse é um momento sagrado. Nós não podemos fazer isso. Mas eu vou incitar a Joseli para a Joseli fazer. Não, eu não posso falar mal de A ou de B, mas eu incito outro irmão para fazer isso. E Pilatos, às 5 horas da tarde, vai indagar, vai falar com Jesus. E nada disso tem resposta. E ele, sabendo ali que Jesus era de um território onde outro governador estava na cidade para fazer média. E olha só o que os judeus estão fazendo. Ele manda para Herodes. Para você ver que quem está mandando no povo de Deus não é a lei que rege a igreja. Essa veio agora, gente. Essa veio agora. O que está regendo a igreja já não é o que é a Bíblia. Tem Pilatos, que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Tem Herodes, que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Mas a igreja está fazendo o quê? Vamos levar para Pilatos. Vamos levar para Herodes. Quem sabe ele mata esse que está aqui. E Jesus é levado para Herodes. E Herodes, encantado em ver Jesus, porque ele já ouvia falar de Jesus ali, e ele vai se alegrar. E o mesmo momento de alegria que ele tem em ver Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse falar alguma coisa, fazer um milagre, alguma coisa assim, e Herodes se frustra, porque Jesus está calado diante de Herodes. E Herodes zomba de Jesus e manda de volta para Pilatos.
Por volta das 8 horas da manhã. Por volta das 8 horas da manhã. Jesus é flagelado, açoitado, e esse açoite aqui, ele vai ter alguns parâmetros que deveria ser da lei mosaica. Está escrito na Torá que quando castigasse o seu irmão, teria que ser 39 ou 40 chibatadas menos uma. 39 para não passar disso. Por que não podia passar disso? Uma, para não levar o seu irmão ao escárnio. Outra, para que seu irmão não se desfalecesse pela punição. A punição ela tinha que ser cumprida ali e pronto. Você levou o castigo e o seu irmão não poderia passar disso e teria algum seria açoitado com vara. Só que aqui Jesus já não está mais na mão dos religiosos. Jesus está na mão dos romanos. E os romanos não sabem nada sobre a lei. Os romanos não sabem sobre a Bíblia. Eles não têm limite para o açoite. E Jesus é levado para ser açoitado. Posto, provavelmente, em um madeiro baixo, com as costas nuas, voltadas para cima, aonde teria que ficar um pouco corcundo e suas costas expostas. E os chicotes não eram mais a vara. E sim, os romanos o castigavam. Era costume dos romanos castigar com os chicotes, que as suas pontas muitas das vezes tinham pedaços de ossos ou chumbo de ferro, mas era mais comum pedaços de ossos, aonde que a primeira chicotada já deixava marca. Agora me diz, imagina 39, 40 e repetir novamente isso. E Jesus está perdendo sangue desde o Getsemane. Jesus, ele passa pelo Getsemane. Jesus passa pelas bofetadas. Jesus passa pelos açoites. E logo após o açoite, não se contentando com aquele sangue todo, mas a palavra diz que agora teria uma nova aliança e essa aliança ela precisa ser cumprida. E esta aliança, Berite, seria com derramamento de sangue. Talvez você nunca entendeu esta lógica, mas na palavra hebraica, Berite, uma aliança, a todas as alianças que o Senhor faz, ela tem que ter derramamento de sangue. Em João, diz, João capítulo 18, versículo 14 diz: Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Caifás teria falar isso. Talvez não, ele não tinha noção do que ele estava falando, mas já era propósito. E Jesus passa por Caifás, passa por esse julgamento. Mas agora voltamos às 9 horas da manhã, aonde começa às 6 horas de agonia. 9 horas da manhã, Jesus recebe uma coroa de espinho, aonde essas coroas vão cravar mais ainda a sua cabeça. Agora é as costas, o suor,
as bofetadas e a cabeça sangrando. Na lógica humana, eu não suportaria. Provavelmente você não suportaria. Às 10 horas, Jesus é condenado à morte. Às 11 horas, Jesus está carregando a travessa da cruz em seu próprio ombro. E olha, já se passaram 9, 10, 11, 3 horas para ele caminhar aquela via cruz. 3 horas aonde tivera passado pelo açoite, sangue derramando, pela coroa de espinho, essa agonia de 3 horas. Ainda tem mais 3 horas para se passar. E nessa trajetória que ele começa a carregar ali na Via Cruz, vai dizer que ele cai. O seu cansaço, o seu corpo já está exausto daquilo tudo. Aonde um certo homem vai carregar, é obrigado a carregar o madeiro para ele. E chega ao meio-dia, Jesus é crucificado. Meio-dia, o nosso mestre está sendo pendurado no madeiro. De meio-dia até as 3 horas, ele passa por mais zombaria. Ele passa por constrangimentos. Aonde eles dão fel, água com fel, vinagre, aonde amorteceria aquela dor, aquela agonia. E Jesus rejeita beber aquele cálice. Mas por que Jesus rejeita? Porque o cálice que ele tinha que beber, ele não poderia beber pela metade. O cálice que o mestre tinha que beber, ele deveria beber plenamente, para concluir o que o Pai tinha. E chega às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito e Jesus morre. Ele entrega a morte. Exatamente entre 3 às 4 horas da tarde, o nosso mestre é transpassado. Vai dizer o texto que, quando Jesus é transpassado, vai sair água com sangue. E aqui eu quero trazer para você um pouco sobre isso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 6, vai nos dizer que aquilo que está acontecendo ali, eu quero abrir aqui no capítulo 5, versículos 6 e 7, que vai dizer assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é quem testifica, porque o Espírito é verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E o Espírito Santo. Estes três são um. Eita. Quem é a palavra? É o Pai, é Cristo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. E esta simbologia vai estar falando sobre batismo,
o Espírito testificando, ele na divindade, o sangue, e vai estar falando sobre o batismo de Jesus e a morte de Jesus ali. Duas palavras nenhuma, mas também vai dizer que aquela madeira que estava ali, Jesus era também aquela rocha que foi ferida lá atrás, aonde não deveria ser tocada. Com a palavra de Moisés, a água fluiria da rocha, mas Moisés fere a rocha. Eita glória! Então a promessa está se cumprindo. E no meio desta promessa, onde há um testemunho testificando a morte de Cristo, ali o Espírito Santo está testificando que há o sangue e a água esvaindo de uma mesma fonte, da mesma fonte estava esvaindo água e sangue, água e sangue, água e sangue. Eita glória! Talvez você não tenha entendido ainda, mas ali está esvaindo o Espírito e a promessa de Deus cumprindo naquele momento. Entre as 4 e 5 da tarde, Jesus é tirado do madeiro, ele é levado para um novo túmulo, novinho em folha, e colocado ali, mas o que me chama a atenção para que esta história não termine só com o martírio do nosso mestre é que foram as mulheres que de madrugada elas se levantam e vão de encontro. O que elas estão fazendo? Elas estão levando mirra, elas estão levando essência, elas estão levando algo para o mestre ali na intenção. Ei, o corpo do mestre não vai ficar fedendo, o corpo do mestre precisa ser tratado, vamos passar 3 dias ali, mas eu vou levar algo. E elas são surpreendidas, sabe por quê? Porque elas não estavam lidando com o corpo normal. Parece que tudo que o mestre falou, parece que todo mundo esqueceu. Ele disse no terceiro dia. E parece que eles ainda não tinham entendido o mistério do Evangelho de Cristo. Eles não tinham entendido o que o mestre tinha dito. Esse templo será destruído, em 3 dias reconstruirá. Passaram 3 anos de seminário, Jocely. 3 anos estudando, 3 anos com o mestre do lado, e eles ainda não tinham entendido o que o Senhor tinha falado com eles. Mas chega o momento da surpresa. Eita! Eles viram o túmulo. E o modo como colocaram no túmulo. Eles tentam preparar o corpo, mas o que eles encontram ali? Nada. Nada. Se você for em Jerusalém hoje, se você for lá no Getsemane, você não vai encontrar nada. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Porque o nosso mestre não está como outros debaixo da, da terra. E vai dizer que ele vai até as profundezas. Toma a chave do abismo. E agora todo o poder está sobre o controle dele. Por isso que muitas pessoas, quando as pessoas vão falar, porque eu estou passando por isso, porque diabo não fez nada, ele tem o controle de tudo. Se ele permitiu que você entrasse nessa, é porque ele está no controle, ele só quer olhar para você e dizer, eu sei que você é capaz, eu sei que você vai passar, sabe por quê? Eu venci o mundo e não tem nada que possa abalar a estrutura daquele crente que é fiel. Ei, quando eu olho para a história do nosso mestre que venceu o mundo, também eu olho para a igreja aonde foi levada
ao matadouro. Quantos dos crentes foram levados para a arena e muitos estavam ali? Olha, esse agora vai matar, a igreja não cresce mais, a igreja não vai prevalecer. E quanto mais matava a crente, mais cristão surgia na face da terra. Quanto mais levava o nosso povo para o matador, mais crescia. Hoje somos a grande maioria, um povo que cresce, que cresce, que cresce. Ei, eu creio que cada um desses daqui somos um, só mais um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos. Eu sei que eu posso dizer. Eu sou um dos tais que estarei lá em cima, estarei ceando com o mestre naquele grande dia. E eu quero ter certeza que você também é um dos tais. Mas eu quero terminar assim como começou esta pregação. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais, mas se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra. E quando a fraqueza bater algum dia, quando alguém disser que você não é nada, quando alguém virar para você e falar que você não é capaz, lembra de uma coisa: tem alguém que morreu por amor a ti. Lembre de outra para você não esquecer. Pedro só foi mudado quando ele entendeu que a morte de Cristo não era em vão. O que Cristo estava fazendo ali tinha propósito. E quando ele é confrontado, ele começou a entender: eita, até agora eu não tinha entendido qual era o propósito do mestre. E você pega a história e vai entender que Pedro vai se tornar uma potência. A primeira vez que Pedro se levanta para falar, 3.000 almas se convertem. Eita! Aonde todo mundo vai estar falando ali, eita, ó, tá todo mundo bêbado. Ei, quando ele olha, ele fala assim: não, 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 tão bêbado não. Agora Pedro não é ousado com espada na mão, com porrete, ou Pedro não é ousado sendo valentão. Agora ele é valente para Cristo. Ele olha, ei, vocês estão errados. Vocês estão errados. Esses homens estão falados, inspirados por Deus, aonde está escrito lá em Joel, que ele derramaria sobre toda a carne. E a promessa se cumprindo naquele dia. Eita glória! Agora você imagina, Jaque, 3.000 almas se convertendo. Imagina a festa que estavam ali, já estava talvez no final de festa. Eita, emendou uma festa na outra. Sabe por quê? Aonde tem crente, aonde tem a presença do Espírito Santo, aonde tem o mover do Espírito Santo, a festa continua, ela não para. Crente não consegue ficar parado. Crente se movimenta o tempo todo. Tá na hora de ir embora. Não, eu tenho que ir para casa. Não, fica mais um pouco, Maiara. Fica mais um pouco. Vamos comer mais um bolo. Vamos cantar mais um hino. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Aí eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. E ainda, eu posso dizer, e eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Para que você entenda. A festa de crente não é só um dia normal. E a igreja não é só ir na igreja. Cantar não é só cantar. Vai chegar um dia que você vai entrar na igreja, vai cantar, vai louvar, mas na hora de sair você vai falar:
Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Eita glória. Não vá sem eu antes te falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Vai ter noites que você não vai dormir, não é por causa da sua insônia, não é por causa do seu ansiedade, é porque o Espírito Santo vai estar tão colado do seu lado. E quanto mais você cantar, mais você vai querer a presença de Deus. Quanto mais você falar, mais você vai estar ali ligado. Talvez alguém vai olhar para você, ei, que doida, que maluca, que coisa é essa? E só você vai dizer, eu sei o que que eu estou sentindo. Você pode falar qualquer coisa, mas a presença de Deus é real na minha vida. Você pode dizer que eu estou louco e eu serei louco para o mundo, mas para o meu mestre eu só quero a presença de Deus. Eita glória! Louvado seja Deus, eu entrego a minha oportunidade. Obrigado. Desculpa pelo tempo.